Temos, portanto, o indiciamento desses dois nomes de grande importância para a política brasileira, Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Então, a gente vai daqui para frente, pessoal, nessa toada de abordar cada um dos tópicos, tá bom? O que diz respeito a Jair Bolsonaro, o que diz respeito a Eduardo Bolsonaro, o que diz respeito, já citei dois nomes, mais um nome, Silas Malafaia, Tarcísio Gomes de Freitas. Então, a gente tem só aqui 4 caminhos diferentes, além das interpretações da Polícia Federal, as interpretações do PL, partido de Jair Bolsonaro, de que maneira são os efeitos políticos das manifestações. Eu citei aqui a questão da conta bancária, só aqui eu citei 8 itens. Então, vamos em doses homeopáticas e nem citei aqui o lance do risco de fuga, 9 itens. Vou trazer a Clarissa Oliveira para a conversa, também trazer a Isabel Mega, a Larissa Rodrigues. Vamos com todas aqui, pisando em cada momento em uma questão diferente. Clarissa, começando com você, bem-vinda, minha querida. A Polícia Federal fez, como a gente viu ali, um relatório bastante robusto, 170 páginas, trazendo diferentes aspectos. Você tem os contornos que embasam a investigação e você tem até detalhes que algumas pessoas olham e pensam assim, por qual motivo esse tipo de conversa está aqui dentro? O que isso aqui tem a ver? O que é que o soluço de Bolsonaro tem a ver com o processo todo? Então, tem olhares divergentes também sobre ter de estar ou não ali dentro. Como é que você observa, de maneira geral, os primeiros efeitos desse indiciamento e do documento? Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia para as minhas colegas, Larissa, Isabel, todo mundo que está com a gente aqui hoje no Live CNN. Elisa, como você disse, é muita coisa que tem ali dentro daquele relatório, né? A gente estava comentando aqui mais cedo, antes de entrar no jornal, que eu tive uma crisezinha de insônia essa madrugada, aproveitei para ler tudo no detalhe. Realmente é um compilado de dados novos a respeito da atuação de Jair Bolsonaro, do seu filho Eduardo, surgindo aí essa figura com muito mais relevância, de Silas Malafaia, passando pelo jogo eleitoral de 2026, permeando, portanto, as discussões sobre o destino de outros nomes ligados ao bolsonarismo, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que entra como uma maneira quase marginal aí nas discussões entre os integrantes aí desse novo núcleo que se forma pelos olhos da investigação da Polícia Federal, Elisa. Agora, eu chamaria de imediato a atenção para o tamanho do desgaste que essas novas informações trazem do ponto de vista político para o bolsonarismo. Você tem desgastes vindos com várias nuances. Primeiro, a figura de Jair Bolsonaro sai enfraquecida dessa investigação, no meu entender. Primeiro, pela dinâmica do relacionamento com seu filho, os xingamentos, né? Aquele barraco familiar ali que a gente observa com um monte de palavrão. Claro, do ponto de vista da investigação, é relevante se o filho é grosseiro com o pai ou não, não é essa a questão. Mas Jair Bolsonaro surge diante aí dessa ofensiva lá nos Estados Unidos como uma peça que parecia quase manobrada em alguns momentos. Vamos olhar, por exemplo, para a atuação de Silas Malafaia. Ele aborda Jair Bolsonaro em diversos momentos por meio da troca de mensagens, sempre com um tom ali de contemplação do ex-presidente, dizendo que ele é a voz, ele é o grande líder. E emenda numa série de orientações e recomendações que deixam a impressão de que ele de fato atuava como um conselheiro crucial para Jair Bolsonaro, que por sua vez não tinha problema nenhum em infringir medidas cautelares impostas pela Justiça para cumprir as orientações e as determinações desse conselheiro. Dentro desse contexto, me parece que politicamente isso desgasta bastante a figura de Jair Bolsonaro. Elisa, esse um primeiro ponto. Mas, assim, a gente está aqui, né? As 3 analistas vão poder discorrer longamente sobre isso, mas eu chamaria atenção também, daria um destaque específico para a questão do suposto plano de fuga. Há ali na investigação da Polícia Federal menção a uma suposta carta que teria sido redigida, ou pelo menos estava no celular de Jair Bolsonaro, em que ele pediria asilo político a Javier Milei na Argentina. Esse documento teria circulado ali
em um momento específico da trajetória recente de Jair Bolsonaro, no auge da Operação Tempus Veritatis. Foi naquela época, para quem não se lembra, que Jair Bolsonaro se refugiou na embaixada passou uma noite ali, ou 2 noites, não me lembro direito, na embaixada da Hungria, despertando ali a ideia de que ele estivesse buscando algum tipo de refúgio, algum tipo de asilo. Quando a gente conversava naquele momento com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente ouvia recorrentemente a ideia de que ele estava, de fato, com muito medo de ser preso e vinha tendo comportamentos e avaliações ali internamente de que talvez ele precisasse buscar uma alternativa. E essa alternativa, ao que tudo indica, ali caminharia, de fato, para a fuga. E o outro ponto ali que eu destacaria, que eu até passei rapidamente agorinha, é a questão do desrespeito às medidas cautelares. Ponto este que vai sim despertar muita atenção no decorrer dos próximos dias, Elisa, inclusive, porque a Justiça deu prazo aí para que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste a respeito desse tema. Lembrando, 48 horas, né? Ele está em prisão domiciliar, ele tem uma série de restrições da Justiça que ele é obrigado a respeitar. E fica muito evidente que ele descumpriu isso nos últimos períodos com muita tranquilidade. Na época da última manifestação ali organizada para lhe dar apoio, ele mesmo faz a disseminação de conteúdos relacionados a esses protestos por orientação de Silas Malafaia, numa operação que mostra um desprezo total, um descaso total pelas decisões judiciais que estão impostas a ele. Então, me parece que a situação dele é, sim, muito delicada do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, Elisa. Por falar em política, vamos aqui trazer o ponto de vista do PL, do partido de Jair Bolsonaro, porque você tem uma questão ambientada dentro da Polícia Federal, não é o único inquérito, não é o único indiciamento, né? Vou trazer a Larissa para a conversa. Já ocorreram também e ocorrem outros inquéritos. A gente tem também a denúncia com essa acusação na ação de plano de golpe que tramita no Supremo. Então, a gente já tem muitas questões que já são lidadas pelo PL. Larissa, especificamente sobre esta novidade, de que maneira o partido está vendo e como é que eles estão projetando os próximos passos diante do indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Bem-vinda, Lari, bom dia. Tudo bem, estava com saudade de mim, Elisa? Mas, ô Larissa, pelo amor de Deus, mas que sempre... pergunta, né? Você a gente vai falar ao vivo que não, né? É que a Polícia Federal estava ocupada com outras coisas, senão porque eu tinha pedido para eles irem atrás do você, para ver se trazia você pelo braço, entendeu? Você sabe que eu sempre volto aqui pro live. Bom dia para vocês, para quem está em casa acompanhando a gente. Ontem à noite, todas nós achando que o dia estava acabando, mais uma vez surpreendida por uma operação, por uma decisão, melhor dizendo, da Polícia Federal, que pediu esse indiciamento de Jair Bolsonaro, de seu filho, e temos aí também alguns avanços de medidas cautelares, por exemplo, contra o deputado Silas Malafaia. Elisa, hoje pela manhã eu fui conversar com alguns deputados ali, principalmente deputados, também alguns senadores do PL, para entender como que eles estão vendo isso. A gente sabe de toda uma movimentação desde sempre, ouso dizer, do partido, do PL, das bancadas do Senado e da Câmara, tentando ali reverter algumas cautelares em cima de Jair Bolsonaro, como também algumas outras decisões que possam vir a facilitar o julgamento de Jair Bolsonaro naquele episódio de tentativa de golpe de Estado. Lá no PL, o entendimento, por enquanto, é que novas medidas não devem vir contra Jair Bolsonaro. Eu digo medidas ali cautelares, o que poderia avançar no caso de um pedido de prisão preventiva, já que o ex-presidente nesse momento está em prisão domiciliar. O entendimento é de que o julgamento está muito perto, então eles estão duvidando de novas medidas. Isso é o entendimento da bancada do PL, especialmente na Câmara dos Deputados, que o julgamento deve ser o próximo passo e eles mesmos acreditam ali que possa haver um tipo de condenação ao ex-presidente no julgamento que deve começar agora, que vai começar, né? As datas foram marcadas em setembro, na tentativa de golpe. O porquê disso? Para tentar entender se eles estão apreensivos de que novas medidas possam ser tomadas antes de setembro ou não. Nesse momento, eles aguardam o julgamento, mas vale a gente lembrar que isso sobre o ex-presidente,
que, por outro lado, o filho Eduardo Bolsonaro, a própria Câmara dos Deputados aguardava, e eu, quando eu falo Câmara, eu falo mesa, falo no presidente Hugo Mota, de que venha uma decisão da Justiça em cima de Eduardo Bolsonaro antes de se partir para um próximo passo, que seria, por exemplo, a cassação do ainda deputado. Vale lembrar que ele se afastou, Eduardo Bolsonaro, ali por 120 dias, que é o que permite, em tempo máximo, o regimento interno da Câmara dos Deputados, mas nesse momento ele é deputado em exercício, apesar de estar nos Estados Unidos. Há diversos ali pedidos de cassação ou de algum tipo de punição já em movimento dentro da Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, mas as fontes garantem que eles também querem esperar um passo da Justiça antes de qualquer decisão política de cassação ou de perda de mandato do parlamentar. Então, nesse momento, a bancada do PL acredita que, apesar de ter sido dado 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro se posicione sobre essas novas tentativas ali de atrapalhar a soberania nacional nos Estados Unidos por parte do ex-presidente, então eles acreditam que o STF vai aguardar, os ministros vão aguardar o julgamento antes de novas medidas contra Bolsonaro e esperam também decisões do STF contra o filho Eduardo Bolsonaro antes de dar uma movimentada em qualquer tipo de processo de perda de mandato do parlamentar, do deputado federal ainda em exercício. Portanto, aqui por meio da apuração da Larissa Rodrigues, o olhar em cima do PL, o partido de Jair Messias Bolsonaro, o partido também do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Expusemos também por meio da Clarissa esse olhar em cima do todo, essas 170 páginas da PF que trazem elementos que, de acordo com a PF, embasam as acusações, também tem elementos familiares, também tem elementos políticos e tem uma acusação de tentativa de fuga. Vamos trazer esse assunto agora para a conversa com a Isabel Mega. A PF expôs um antigo plano de fuga do ex-presidente e um pedido de asilo político na Argentina. Inclusive, Isabel Mega, eles puseram no próprio documento, no bojo dessas 170 páginas, esse pedido de asilo. Conta pra gente, por favor, e enquanto você vai contando, eu tenho aqui no tablet, a gente vai procurando as páginas, espelhando para ambientar o que você disser. Bel. Bora lá, Elisa. Bom dia para você, Larissa, Clarissa. Bom dia para quem está com a gente em mais um Live CNN. Página 164, 165, a gente acha essa carta que tem, na verdade, 33 páginas. Era um arquivo em DocX que foi achado, portanto, no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, Elisa. E eu fui anotando algumas datas que são relevantes para a gente entender o contexto em que isso se deu. Esse arquivo foi salvo no dia 10 de fevereiro de 2024. Ele é atribuído, e dá para a gente verificar, na criação de arquivos, ao nome da nora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a Fernanda Bolsonaro, esposa do filho Flávio Bolsonaro. A última modificação ocorre 2 dias depois, dia 12/2/2024. Neste mesmo dia, Jair Bolsonaro foi até a Embaixada da Hungria, aqui em Brasília. Ficou por lá por 2 noites, vocês devem se lembrar. Isso rendeu muito burburinho na época e já se falava em algum tipo de tratativa de plano de fuga. Por que a gente está trazendo essas datas, né? Elas são importantes e tem só mais uma data no contexto, que é a data da operação da Polícia Federal, a Tempus Veritatis, que foi justamente a que deu origem a toda a investigação sobre plano golpista, que hoje a gente tem a ação penal pronta para ser julgada a partir do dia 2 de setembro no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso é importante porque a gente está falando de tratativas, na visão da Polícia Federal, que são antigas, são lá de fevereiro de 2024 e que já indicavam, portanto, um plano antigo sobre o que fazer diante do cerco se fechando contra o bolsonarismo. A gente sai de fevereiro de 2024, vem para agosto de 2025 e olha quantos fatos novos não surgiram. Esse novo indiciamento, e agora o indiciamento também de Eduardo Bolsonaro, eles ocorrem no âmbito de uma outra investigação
em paralelo ao que está acontecendo já mais avançado lá no Supremo Tribunal Federal. Mas as coisas estão muito conectadas. E aí, falando do arquivo em si, né, deste plano, portanto, que está neste arquivo de 33 páginas, se a gente puder trazer o destaque aqui, só para ler um trechinho, para a gente entender até um pouco da linguagem que era aplicada, da linha de argumentação, na página 164, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro já começaria esse documento dizendo o seguinte: como é de conhecimento de Vossa Excelência, se referindo a Javier Milei, o asilo político é um instituto de direito internacional, com base em tais diplomas legais, ele vai citando, né, uma série ali de acordos, apresento este requerimento solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro. De início, devo dizer que em meu país de origem sou perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. Isso aqui é a centralidade da argumentação bolsonarista, né? Você olhar ali para a tese da perseguição política e tudo indica que eles vão até o fim com essa tese. Nessa argumentação, é isso que aparece por trás ali das mobilizações todas favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, é uma carta extensa, a PF não divulga a carta inteira, mas na página 65, eles inclusive colocam ali um trecho em que há um pedido em regime de urgência desse asilo político. O regime de urgência é outro fato bastante relevante, porque ajuda a gente a entender como que isso tudo, na visão da Polícia Federal, era vislumbrado ali como uma espécie de plano de fuga. Então, a gente está falando aqui em uma entrada de 3 países. A gente falou da Hungria, a gente falou da Argentina. E os documentos revelados pela PF mostram também, na avaliação dos investigadores, algo muito claro, que é a tratativa de Eduardo Bolsonaro, junto à Casa Branca, de atuar por interesses pessoais e interesses políticos. Tem diversos diálogos que citam essas tratativas e que mostram como era também o acesso de Eduardo Bolsonaro a essas fontes da Casa Branca e como que isso foi se desenhando, e hoje a gente já sabe das consequências econômicas que isso trouxe. Então, isso também fortalece muito esse inquérito da Polícia Federal e fortalece uma expectativa que se tem de que seja mais uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e que depois deve caminhar para novas ações penais também no Supremo Tribunal Federal, com mais um filho do ex-presidente Jair Bolsonaro implicado. Politicamente, o Eduardo Bolsonaro, que poderia ter pretensão de ser um herdeiro político do pai para 2026, acaba vendo a sua situação bastante complicada, porque dificilmente ele deve voltar ao Brasil diante de consequências que podem ser aplicadas ao longo de todo esse processo. Ô, gente, depois que tudo isso foi publicizado por meio desse inquérito, ontem à noite mesmo nós tivemos, até vou trazer essa matéria para na sequência ouvir a Larissa Rodrigues, porque ela também tem uma informação importante aqui para compartilhar com vocês. A Casa Rosada foi questionada. Né? Então, vocês receberam, não receberam, chegou até aí? Isso é o caminho básico de um jornalista, né? Você questionar, então, a andança de um documento. Casa Rosada diz não ter recebido o pedido de asilo de Jair Bolsonaro. Então, como o documento da PF expõe, isso teria sido feito, confeccionado, mas não exatamente utilizado. E a Casa Rosada diz exatamente isso. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente alegou sofrer perseguição política como justificativa para esse asilo. A gente tem aqui a assinatura da Luciana Tadeu, Mariana Catati e o Leonardo Lopes. Ou seja, Larissa Rodrigues, até compartilhando também o que você tem aqui com a gente, nós temos por parte dos argentinos dizendo, olha, não recebemos esse documento não chegou até a gente. Larissa. Desculpa, Elisa, eu achei que você ia continuar, não achei que ia ter mais um adendo, mas vamos lá. Deixei na reticências aqui, né? Ficou muito na reticências, mas vamos nos 2 pontos. Larissa Rodrigues, 2 pontos. Vamos lá, Elisa, eu estava aqui até mais distraída porque eu estava falando agora com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Opa. O que a gente tem de novidade agora? Segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, que é um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente, foi uma entre tantas sugestões
esse documento de pedido de asilo, que Bolsonaro sempre tem muitas sugestões, mais ou menos na linha do que a gente ouviu na época da minuta do golpe, né? De que o ex-ministro ali e o ex-presidente recebiam muitas coisas de apoiadores bolsonaristas, de aliados, de políticos. E ainda, segundo Paulo Cunha Bueno, Bolsonaro descartou, eu vou abrir aspas para esse descartou, a sugestão de pedido, então, de asilo antes do envio de qualquer documento para a Argentina, para o presidente argentino Milei. Ou seja, essa agora deve ser a linha de defesa, inclusive em resposta ao próprio Supremo Tribunal Federal, que deu 48 horas para que Bolsonaro ali explicasse, né, depois desse pedido de inquérito por parte da Polícia Federal. Então, de que Bolsonaro descartou qualquer sugestão que teria acontecido, segundo eles, esse documento seria uma sugestão, e não enviou nenhum pedido de asilo para a Argentina. Isso segundo, então, Paulo Cunha Bueno, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente. Agora aqui conversando ali no Supremo Tribunal Federal, vamos tentar avançar nesse assunto, mas isso seria, então, a estratégia que está sendo construída pela defesa do ex-presidente para responder ao Supremo Tribunal Federal nesse prazo de 48 horas, que era um documento encontrado ali que foi recebido por Jair Bolsonaro, sugestão de aliados, mas descartado antes de colocar em prática qualquer pedido de asilo ao país vizinho. Nessa estratégia, então, teria aí, andando nessa estratégia, uma tentativa de dizer: a gente pensou nisso, mas não teve nenhuma movimentação e não teria nenhuma tentativa de fuga do ex-presidente, para também ir nessa linha de defesa de que não há por que novas sanções, né? Novos pedidos ali de cautelares ou um pedido de prisão preventiva, de que teria sido uma sugestão, mas não, o ex-presidente não teria dado andamento a isso e descartado esse pedido de asilo ao país vizinho. Elisa? Pois é, aí tem também aquele debate sobre você cometer um ato é o crime e você planejar o cometimento desse ato é um crime ou não, né? Tem todo esse debate também que é muito ambientado, aparece demais no campo de quem defende Jair Messias Bolsonaro, no campo de quem é especialista, essas divisões sobre se você tratar de algo, tive ideia de cometer tal crime, isso já é um crime ou a ideia não é? Mas isso eu deixo esse debate para quem tem a tecnicidade da coisa. Eu vou trazer aqui mais questões de todo esse inquérito, dessas 170 páginas. E claro, sempre lembrando, isso foi publicizado ontem à tarde. A gente já está no amanhã de manhã, que é o agora. Qual que é a nossa missão? É projetar para vocês os efeitos, tá bom? As repercussões deste momento, de que maneira, por exemplo, as pessoas citadas nesses inquéritos ou neste inquérito, de que maneira eles estão se movimentando, quem já disse o quê, de que maneira são as estratégias. Essa é a nossa missão aqui com vocês ao vivo no Live CNN. Em gravações obtidas pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não existe discussão violenta com nenhum dos filhos dele. Para Bolsonaro, essa narrativa de discutem, vocês brigam, é tudo fofoca e é tudo intenção de dividir o grupo. Vamos ouvir esse trecho. Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Tá aí, então, bem rapidinho, é a fala de Jair Bolsonaro por meio de um áudio e que diz que não existe discussão violenta. Para quem viu o documento e para você que também acompanhou todas as mensagens, vocês viram que, na verdade, ocorre o oposto. São mensagens que foram analisadas pela Polícia Federal, mostram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro xingou o pai, Jair Bolsonaro, após uma entrevista do ex-presidente sobre o conflito do filho com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vocês se lembram disso? E até assim, analisando exatamente cada uma dessas linhas, tá? E quando tem palavrões e tal, foram borrados, tá? Você está vendo a data ali, ó. Por exemplo, 15 de julho de 2025. Estão vendo? É que está ao contrário. Diz o ano, o mês e o dia e também o horário, tá bom? Então, primeiro ocorre uma chamada de vídeo, a duração da chamada de vídeo. E aí, Eduardo Bolsonaro, eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim
e cita um veículo de comunicação, o Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. E aí, VTNC, seu ingrato do... E aí tá borrado, tá bom? Então, ali aparece em caixa alta. E aí, vamos lembrar aqui uma questão que nós vimos... Aliás, eu vou chegar até o fim dessa fala, depois a gente lembra as questões até do tarifaço, quando Eduardo Bolsonaro criticou publicamente Tarcísio de Freitas. Bom, e aí ele diz ali, eu vou procurar sinônimos, tá, gente? Me prejudicando aqui e você ainda te ajuda a se prejudicar aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se ferrar é você e vai decretar o resto da minha vida nesta porcaria aqui. Tenha responsabilidade. Então, nós temos essa troca de mensagens que expõe a relação, e eu até trago aqui o olhar, a pergunta para Larissa, Isabel ou Clarissa, tá? Quem quiser acrescentar, o quanto essa troca de mensagens, o que essa conversa entre pai e filho diz respeito ao inquérito. Por qual motivo pode ter relevância? Por qual motivo é importante? Porque você tem a intimidade de uma família, de um jeito adverso, é verdade, você vê ali uma violência, uma conversa, mas é a questão da família, né? Se as pessoas gostam ou não, são outros 500. O que isso tem a ver exatamente com um inquérito da Polícia Federal sobre uma possibilidade de fuga ou sobre Clarissa, uma ideia de você causar uma obstrução de um processo? Para muito além dos xingamentos, dos palavrões, né, Elisa, a gente não pode deixar de observar que essa troca de mensagens demonstra um empenho claro, evidente, de Eduardo Bolsonaro trabalhar nos Estados Unidos, tendo como foco da sua atuação livrar o pai do processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Tanto é que, aí, permeando toda a disputa interna do bolsonarismo, o incômodo evidente aí de Eduardo Bolsonaro, com eventuais acenos do pai a Tarcísio de Freitas, é a isso que se referia a tal da entrevista que eles estavam comentando, em um determinado trecho, depois de afagar Tarcísio, Jair Bolsonaro dizia que o filho era um pouco imaturo, algo nessa linha, aquilo provocou esse incômodo todo, mas ali Eduardo Bolsonaro deixa muito claro, meu objetivo aqui nos Estados Unidos é livrar você. E você está me atrapalhando quando faz uma declaração nessa linha, dizendo que eu sou pouco maduro aos meus 40 anos, isso me prejudica e dificulta o diálogo com agentes do governo dos Estados Unidos para livrar o ex-presidente do processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. É disso que se fala. Então, por mais que, claro, vem toda essa questão da polêmica, da dinâmica da família, como você falou, Elisa, mas você tem o centro ali dessas mensagens, o foco principal dessas mensagens tem sim relação direta com o processo, tem tudo a ver com o esforço da família Bolsonaro de agir em uma agenda própria, com objetivos particulares, que nada tem a ver com a pauta da direita para o Brasil ou os interesses nacionais, como eles gostam de difundir para sua base de apoio, mas sim com os interesses privados da família Bolsonaro. Então, essa troca de mensagens tem sim relevância para o processo. É um indicativo muito claro de qual era o objetivo central de Eduardo Bolsonaro ao entrar num avião, ir para os Estados Unidos e passar os últimos meses lá trabalhando com o objetivo de abrir esse canal de diálogo com o governo americano. Lembrando, outro ponto que também está nesse relatório da Polícia Federal, ele está lá com recursos fornecidos pelo seu pai. Houve ali muita polêmica já lá atrás a respeito de milhões de reais que foram transferidos para Eduardo Bolsonaro pelo seu pai, que ele diz, eu estou só ajudando um filho que está lá em dificuldade, que está precisando, não tem nada demais. Mas a investigação da Polícia Federal sugere que haveria algum esforço ali para tentar ocultar patrimônio, transferir recursos não só para o filho, mas também para Michele Bolsonaro, para aliados, outros agentes, com o objetivo de tirar
esse dinheiro da mira da justiça num eventual bloqueio de contas e assim por diante. Isso também está no relatório da Polícia Federal. Então, esse diálogo, com todas as polêmicas envolvidas na forma como o filho fala com o pai, por mais que politicamente isso tenha peso também para o bolsonarismo, tem sim relevância para o processo, Elisa.